Vamos começar de verdade? A origem de Hollow Knightinho. Você imagina Six amassando rogues no Indian Cross. Cara, Six lá. Hein? Hein? Six no meio de Indie Cross. Vou salientar. Versus Frisk. Batalha rinha de criança. Vamos descobrir como foi feito Hollow Knightinho, este jogo. Que caso você não siga o canal de jogos, primeiro siga, é Nefros Games, ou @nefgame, _game. Me causou um estresse pós-traumático, assim. É um joguinho que você joga quando você quer perder a sanidade ao invés de ganhar. Sabe, já tô sem problema na vida, vou jogar Hollow Knight. Mais ou menos esse é o clima. Por volta de 2003, na Austrália, um grupo de amigos conversavam sobre seus gostos. Nesse grupo, nem todos se conheciam. Eles são australianos. Dá pra entender por que eles veem insetos como criaturas gigantes. Tem chance de uma aranha do tamanho do teu pé sair da tua privada do nada enquanto você tá cagando naquele lugar. E foi ali onde Ari Gibson e William Pellen se conheceram. Ou melhor, onde a Team Cherry, desenvolvedora de Hollow Knight, começou. Dois time cereja. Jovens australianos, dois talentos, dois caminhos separados. Ninguém imaginava que, um dia, eles desceriam para um reino esquecido e o trariam de volta à luz. Mas ainda não era o momento. A reunião que mudaria tudo só aconteceria 10 anos depois. Ari Gibson, formado em artes visuais, se tornou artista e animador. Ele trabalhou na The People's Republic of Animation. Seu trampo mais famoso na época foi a animação The Cat Piano. Em 2008, Ari atuou como diretor da cutscene final do jogo The Blob de Wii. E ele também trabalhou no jogo do Megamente. E por acho que são coisas que ele gostaria de esquecer. fim, em 2012, Ari Gibson fundou o estúdio de Também é animação do The Canadá Mechanical e, Apple, outra onde da ele Austrália. postava seus trabalhos, algumas animações de fã e esse curta aqui onde lembra um certo estilo de arte. William Pellen, formado como analista de dados, trabalhava de web designer, mas eventualmente ele passou a desenvolver jogos de forma independente. Em outubro de 2012, ele lançou um joguinho chamado Return to Booty Grotto. E na época, a melhor vitrine para jogos pequenos era o site Newgrounds. Lá Nossa, Newgrounds, hein? qualquer pessoa podia postar conteúdo independente. No geral, o que ficava Eu não vou nem comentar o que tava ali no Watch bem Collection. famoso eram animações e jogos em Flash. Sabe Super Meat Boy? A primeira versão dele foi lançada no Newgrounds. Esse site foi bem importante para vários desenvolvedores independentes. Return to Booty Grotto é um joguinho Cara, Newgrounds é pica simples. demais. Você controla Finn, um peixe dourado que recebeu um mapa do tesouro do avô. Você nada pelo mar catando os peixinhos e evitando os perigos. E apesar de simples, é um joguinho bem completo, com desafios, várias fases e múltiplos Bonitinho. finais. Pois é, já nessa época o cara aí, ó, gostava que o jogo dele tivesse um monte de zeramento. Um ano depois, agora em 2013, William lançou Luanda, um jogo de plataforma 2D. Pra aqueles que acham que esse negócio de múltiplos finais entrou em modinha, vocês estão certos, e eu gosto disso. Cria uma ambiguidade de... Porque assim, a gente viveu nas eras dos jogos com coisas de e se. Tanto que a Marvel tem o What If. Em todas as histórias, em todas as ficções, a gente pensa se os eventos influenciaram no final, se as escolhas influenciam no final, se a ordem dos fatores altera o resultado. A gente sempre pensa, poxa, mas sei lá, e se Thanos fosse fazendeiro? E se a mulher lá tivesse virado a Capitã América? Então, assim, é intrigante a ideia de que a gente tem os ICs entregues pra gente. Com as consequências das nossas ações, nós enfrentamos a multiversidade das consequências. Isso dá a gente uma percepção própria. A ideia de que nossas ações têm múltiplas consequências. Nossas atitudes têm múltiplas consequências. Então, o jeito que a gente se comporta pode levar a melhores resultados e eventos pacíficos, eventos bons ou eventos completamente abomináveis. Perceber isso e ter isso em mãos conscientiza as pessoas a tomarem melhores decisões. Tanto que Undertale tem isso escrito, digitado, musicalizado, videoficado, não sei nem se essa palavra existe,
exemplificado na sua maior essência. É tipo, cara, em momento nenhum eu disse que você tinha que lutar. Em momento nenhum eu disse que você tinha que matar. E ainda assim você vai e faz isso. Então, os personagens vão perceber isso. As coisas vão mudar por causa disso. Você não vai ter acesso ao melhor final por causa disso. É a consequência dos seus atos. E se você faz isso ao extremo, aí você é condenado pelos seus atos. Que seria a mesma coisa que cometer um crime. Até certo ponto, o jogo entende como legítima defesa. Mas chega um ponto onde o jogo enxerga o crime. Essa dualidade, essa essência e essa busca da gente por entender qual consequência, qual ato leva a qual consequência, é muito legal de aprender e de entender. Poxa, isso pega na cabeça, entendeu? Detroit Become Human também é outro exemplo magnífico. Uma obra de arte, um filme interativo onde você controla cada ponto da história também. Isso tem se tornado incrível. Quem maneja isso bem, deixa incrível. Expedition 33, ele teve um pouquinho disso. Ele não teve muito. E eu gostaria que tivesse mais, inclusive. Mas trouxe. Depois você aprende com suas ações. Until Dawn eu não assisti. 3D que ele diz ter se inspirado em Super Mario World, Alex Kidd e Zelda 2. William fala em uma entrevista que ele se apaixonou por videogames no dia em que, jogando com seu pai, eles descobriram que o item da bota permitia eles andarem na água, atravessando o mapa do jogo. Apesar de seguirem caminhos bem diferentes, Ari e William tinham uma coisa em comum: a paixão por criar mundos, personagens e experiências que pudessem... Pô, o cara chamar Ari tá me tirando pra bosta. Tá alugando um triplex na minha cabeça, porque aí eu só penso a área do League of Legends. E aí vem esse cara, tipo, pô, aí me complica. Perder a atenção. Vou chamar ele de Gibson. De quem jogasse ou assistisse. E foi justamente essa paixão que os reuniu novamente em 2013, preparando o terreno para algo bem maior do que qualquer projeto individual que tinham feito até então. Em agosto de 2013, os dois se reencontraram e decidiram unir forças na 27ª edição da Ludum Dare, uma Game Jam. Caso não esteja familiarizado, Game Jam é uma maratona de criação de jogos, um monte de desenvolvedores ou até pessoas. E Space Jam é algo que envolve um monte de personagens do Looney Tunes. Cada jam na sua jam. Que nunca fizeram um jogo, se juntam e têm um tempo bem limitado, às vezes 48 horas, às vezes uma semana, para criar. E Crystal Gems são... Não, parei, aí... Pelo amor de Deus. Um jogo do zero. Geralmente essas Game Jams possuem um tema, e o tema dessa era 10 segundos. Para ajudar... Nós somos os Crystal Gems. Na tarefa de fazer o jogo, Ari e William convidaram Rohan Fraser, um amigo de Ari que também era artista. Dessa Ludum Dare saíram vários jogos. Um jogo onde você tinha 10 segundos pra limpar uma sala como um ninja, outro onde você tem 10 segundos pra escapar de um subsolo, outro bem parecido com o jogo do Wario. Vários e vários jogos com essa temática. E um deles foi o jogo de William e Ari. O nome? The Hungry Knight. A premissa é simples. Você é um cavaleiro com fome e precisa comer cerejas. Se você ficar sem alimentá-lo por 10 segundos, ele morre. Seu objetivo é se manter vivo e destruir 3 inimigos mascarados para restaurar o corpo. Ok, estou entendendo. De um amigo e finalizar o jogo. Esse simples jogo aí, ó, foi onde... Eu ia fazer piada das Crystal Gems, desculpe, foi mais forte do que eu. Tudo. Vê, estamos em sincronia. Começou. Aqui você já vê o visual daquele que... Depois manda pro canal da sua amiga, eu quero poder dar uma força pra ela. Hoje, a gente conhece por outro nome. E vê também o objetivo de coletar 3 máscaras, coisa que será utilizada no futuro. E, olha a curiosidade, por causa dessa comida, ou melhor, dessa cereja, William, Ari e Rohan decidiram o novo nome de sua equipe. Team Cherry. Hungry Knight foi o primeiro jogo da Team Cherry. Achei gay. Falo mesmo. Achei homossexual. Cerejinha, 3 homens e uma cerejinha. Isso é gay. Tá bom? Gay. Tô brincando. Mas não impressionou na época e recebeu uma
É ironia, é ironia. Tem lugar de fala. É ironia. Estrela de 5 no Newgrounds. Contudo, algo naquela arte, algo naquele personagem Que intrigava bonitinho. os criadores. Mas tudo bem, era somente uma Game Jam e a recepção negativa do jogo não mexeu com a equipe. Tanto que, um mês depois, os três decidiram participar de outra Game Jam, a Indie Speedrun. Dessa vez o tema era dinheiro e múmias. Então Dinheiro. eles fizeram o jogo Tomb Cat, parecido um pouquinho com as mecânicas de Luanda. Aqui você controla um gatinho e precisa pegar Você controla o Rengar de League of Legends na sua skin. moedas e destruir inimigos para avançar de sala em sala antes do tempo acabar. Fazer jogos em Game Jams como essa é algo bem comum entre desenvolvedores de jogos e sempre acaba saindo uma ideia que se Eu quero me tornar uma desenvolvedora de jogos. E psicóloga. O problema é que eu tenho muitos objetivos e muita coisa pra estudar. Oi, seu Siriguejo, o que levou você a fazer um novo jogo? Ui, eu gosto de dinheiro. E por que você criou um novo jogo? Dinheiro! destaca, mas a Team Cherry Errei o nem meme. sempre Droga. Já era. It's over. conseguia concluir o desafio de fazer um jogo rápido. Em 2014, E se? um ano depois, eles O que eu tô adorando é uma mini tela de loading do próprio Hollow Knight, digamos assim. E cada negócio tem escrito uma coisa. Tem inscreva-se, tem gostou, deixa o like. Tá muito bem participaram produzido, da mano. outra edição da Ludo E ele usou exatamente a fonte de Hollow Knight pra fazer o texto do vídeo. No ano anterior, com o tema de 10 segundos, saiu Hungry Night. Pensa num cara E em que tem carinho com o que ele 2014 faz. não saiu nada. O tema dessa vez era Beneath the Surface, ou melhor, abaixo da superfície. Infelizmente, a Team Beneath the surface and without purpose. Parei, essa é pra pouquíssimos. Desculpa. Se você conhece FNAF e músicas de FNAF, você vai pegar isso daí rapidão. Se você não faz isso, sinto muito. Cherry não conseguiu concluir nada antes do prazo, mas uma coisa, ou melhor, um design não saía da cabeça de Ari Gibson, o design do Hungry Night. Eles tinham um jogo, tinham um nome e tinham um sonho, mas ainda não tinham forças e nem coragem para apostar tudo. Sabe o que acontece quando o Hungry Knight fica completamente com fome? Ele fica hollow. Can't wait to meet you. Como teste, Hungry Night começou a ser inserido em situações debaixo da terra. Essa é uma arte original de Ari, bem antes deles terem a intenção de fazer um jogo. O Hungry Night aqui era chamado de Hungry Bug, o inseto com fome. Aos poucos, o design foi inspirando a Team Cherry e, eventualmente, Ele Hungry foi Night bugando, passou a foi se chamar bugando. Hollow Knight. Lá ele. Vamos brincar com fogo Ari de aí. raposa. É essa Ari que eu penso na hora que ele fala Ari. Ao ver a Ou no Ari Toledo. Pô, tem o Ari Toledo. Vem qualquer Ari, menos o cara. simplicidade desse Tadinho. design e como a história de um inseto casava bem com a ideia de um guerreiro explorando o mundo que existe abaixo da superfície, a Team Cherry decidiu tomar um passo arriscado. Ari, William e Rohan saíram de seus empregos Foi mal. comuns e apostaram tudo na criação de um novo jogo. Ari ficou como supervisor de arte, William como designer e Rohan como artista. E para iniciar a produção do jogo, eles Interessante. decidiram usar o jogo Luanda de William como base. Luanda foi desenvolvido com a Stencil, uma ferramenta para desenvolvedores que permitia fazer jogos 2D. A ferramenta era gratuita e já era de conhecimento do William, que facilitava muito. O primeiro objetivo da Team Cherry Preciso mais me inteirar dessas ferramentas gratuitas que facilitam essas coisas. Quem sabe de pouco em pouco eu faço o era meu. fazer uma ótima movimentação para o personagem. Eles contam que a inspiração principal foi Mega Man X. Afinal, em Ah, Mega Sério? Man, o personagem tem a movimentação horizontal rápida e responsiva, o que torna controlar o personagem bem fluido, natural e gostosinho. Além disso, eles tomaram bastante Interessante. cuidado com o salto do personagem também. E além de Mega Man X, outro jogo que inspirou eles foi o Fachanado de Nintendinho. Eu acho que essa é a pronúncia. Mary Max Em Games. especial o Ari, que dizia Melhor que a Riot Games, que depois de 15, 13 anos que ela passou a ter games. A Riot Games tinha um game.
amar esse jogo na sua infância. O objetivo inicial era colocar esse insetinho num vasto mundo debaixo da terra para explorar, e para isso eles surgiram com a ideia de um mapa. No projeto inicial, Hollow Knight teria um mapa gerado de forma procedural, ou seja, seriam salas pré-fabricadas onde você poderia adquirir melhorias para chegar ao fim do jogo numa campanha que duraria aí no máximo 1 a 2 horas. Essa ideia acabou não sendo divertida pro time e foi descartada. A inspiração então pro novo sistema de mapa foi Super Metroid, mas já de início eles decidiram que não queriam fazer um mapa automático que se revelaria ao explorar o subterrâneo. O objetivo era ter um sistema onde o jogador preencheria manualmente áreas desconhecidas, o que eventualmente levou à criação, lá no futuro, de um NPC que vem de partes do mapa. Até mesmo nas primeiras versões do mapa do jogo, você percebia uma aparência de labirinto, mas o que eles queriam mesmo era que o jogador explorasse esse mundo, fizessem descobertas, encontrassem personagens, tesouros. Ai, não me mostra essa área branca não, que eu já odiava branco. Eu já não gostava de branco. Esse jogo piorou tudo. E segredos. Magias pretas no jogo, foda. Magias brancas, fracas. Lugar branco, inferno. Esse era um aspecto que o time amava. Na época que saiu Zelda 2, ou até mesmo o Fachanado que eu mencionei, a sensação de descoberta era Brincar com a Bel, não. bem maior. Não tinham regras pré-estabelecidas. As pessoas somente testavam as coisas nos jogos. Podia ter um segredo atrás de uma porta. Você só tira esse troço do cenário. Tirei. Ah, tirou? Tá. Espera um Um pouco. chefe escondido Aí eu faço. ou algo que levaria tempo demais até alguém perceber. E tentando replicar isso, eles queriam garantir que o mundo desse às pessoas a sensação de descoberta. Cara, nem precisa ter os espinhos lá no fundo, mas eles ainda adicionam pra mostrar, tipo, não existe caminho tranquilo aqui. Fosse uma sala nova ou Eu até consegui. mesmo uma área inteira Eu com um consegui chefe isso. escondido. E foi pensando nessa sensação de exploração que eles começaram a construir um mundo de Hollow Knight Caminho de da forma dor, mais como o caminho do tédio. Ele ficou 5 horas fazendo o caminho da dor. orgânica. A Consegui, primeira área a embora. sair do papel foi a Encruzilhada Esquecida, e todo o resto do jogo foi moldado a partir dela. A arte do jogo, que carregava essa filosofia de simplicidade e liberdade, 5 horas ininterruptas, tá? Só pra constar. Ele foi de 5 horas da tarde até sei lá que hora. ficou quase que totalmente nas mãos de Ari. E o processo era bem simples. Ele desenhava à mão, escaneava com o celular e acrescentava detalhes e limpava a arte no computador através do Photoshop, que ele também usava para animar. O princípio visual dele era manter tudo extremamente simples. Vários desenhos que ele fazia como rascunho acabavam indo pro jogo. Para um chefe, o processo levava 1 semana, mas para um inimigo, às vezes 2 horas bastava. Eu fiquei com vontade de ter feito Green, mas ao mesmo tempo, eu vou ser honesta com vocês, eu cansei do jogo, mano. Ele me causou canseira mental, física. Cheguei num ponto onde eu falei assim, pra fazer mais alguma coisa no jogo, eu vou ter que vencer o Panteão, aí eu teria que vencer os inimigos todos, em sequência. Não, muito trampo, não compensa, pelo amor de Deus. Ó, parece rápido, mas o Ari disse que encheu 3 cadernos inteiros com ideias e desenhos que acabaram indo pro jogo. 2014 foi um ano dedicado ao nascimento de Hollow Knight, e em 15 de novembro saiu o primeiro teaser. Com uma trilha bem diferente do que existe no jogo final, vemos a cena do cavaleiro chegando na cidade. As cenas de gameplay mostram que o jogo já tinha muito carinho envolvido e já se assemelhava com o que foi o produto final. Mas claro, tudo ainda era muito... Não, parece que você tá falando mal do jogo. Não. O jogo é excelente. Só que eu cheguei num ponto de... eu sou uma pessoa que completa o jogo. Eu quero ver a história acontecendo e chegar ao final dela. E eu acho que o ápice que eu tinha pra enfrentar ali era a Radiância. O resto era mais opcional de pessoas que fazem o jogo 100%, 102%, 112%, sei lá quantos por cento lá. E aí, assim, são opcionais. E eu não fico indo pelos opcionais. Sabe? Eu não caminho tanto pelas coisas opcionais a ponto de completar o jogo 100%.
cru. A movimentação ainda precisava de polimentos, o visual ainda era bem mais denso e escuro, só que a identidade, o clima, o ambiente, a alma de Hollow Knight já estava lá. Esse teaser foi o pontapé inicial. Após terem feito 5 áreas do jogo em 6 meses de desenvolvimento, no dia 18 de novembro, Os caras caminharam rápido até com o jogo. a Team Cherry anunciou: estamos abrindo financiamento. Por isso que não poderia ter Silksong nas questões. Você sabia que eu ia empatar ou ele ia ganhar. Ainda assim eu arrisquei, porque eu falei, como tá no hype, eu vou deixar a opção, porque senão também vão falar que o comentário vai ser outro e aí vai falar Silksong. Ele ia aparecer. E no final, quem me salvou foi Little Nightmares, que apareceu do nada e empate. Aí eu falei assim, democracia é meu ovo. Financiamento coletivo através do Kickstarter. E olha, falar Kickstarter é muito difícil, então eu vou falar Kickstarter, beleza? Valeu? Não. Kickstarter é difícil de falar. Mano, dá uma vergonha na sua cara. O Kickstarter nada mais é que uma vaquinha online, mas com um objetivo central: ajudar criadores a tirarem ideias do 6 é muito difícil de falar, eu vou falar meia dúzia. papel. A Team Cherry postou o projeto de Hollow Knight no Kickstarter e explicou o plano que tinham pro jogo. Uma bela e misteriosa aventura 2D através de um mundo surreal de insetos. Um jogo para PC, Mac e Linux. Na pele do enigmático Hollow Knight, os jogadores viajarão pelas profundezas de Hollow Nest, um reino vasto e antigo debaixo da terra. Embora muito tenha se perdido em ruínas após uma catástrofe quase esquecida, exploradores e ladrões ainda se arriscam por suas estradas sombrias, cavernas e torres em busca de riquezas e maravilhas. Mas, ultimamente, algo mudou. Um veneno doce e doentio se espalha por essas terras, enlouquecendo criaturas e roubando memórias dos aventureiros. Seu objetivo como Hollow Knight é explorar esse reino profundo e complexo, encontrando seu próprio caminho pelas trevas enquanto tenta resolver um mistério ancestral. O caminho nem sempre é claro e criaturas o caçarão sem descanso, mas à medida que avança, atalhos, armas e habilidades ajudam o guerreiro a conquistar Hollow Nest. Com essa incrível premissa, a Team Cherry estabeleceu uma meta. O objetivo deles era arrecadar Com essa incrível premissa, a Team Cherry estabeleceu uma meta. Ficar falando Team Cherry é difícil. Qual é, mano? Que difícil, para com isso. O objetivo deles era arrecadar $35 mil. Era Team Cherry. isso que separava um sonho de uma realidade. E eles não tinham garantia de nada. Para incentivar esse apoio, eles então colocaram várias recompensas na vaquinha. Cada O gatinho. nível de ajuda recompensava o apoiador de uma forma diferente. Com $10, você ganhava uma cópia do jogo. Com 15, além do jogo, você ganhava um manual com segredos e um pouco da história. A recompensa mais cara você conseguia apoiando por $1.200, onde Por mim, quanto? Por mim. Tem gente que paga isso numa skin, mas... meu igual. Meu Deus! Meu Deus do céu! onde você podia fazer uma vila inteira pro jogo com seu próprio tema, missão e personagem. Essas eram algumas das formas de motivar as pessoas a apoiarem o projeto. Na descrição eles explicam: Hollow Knight é feito com arte tradicional, feita à mão, um jogo com ação fluida e responsiva, uma jogabilidade desafiadora, dólares australianos, podiam ser dólares neozelandeses, dólar. Tem um mundo bizarro de insetos que implora pra ser explorado. Ainda na campanha, um trailer foi postado. Aqui já dava pra ver golpes como o Pogo sendo utilizado para avançar áreas. O chefe Maulek já existia e algumas animações ainda que não é um chefe. Estavam no começo, como essa aqui, ó, do Dash de Cristal. Mas, ainda assim, o trailer já mostrava o quão grande esse mundo era. Olhando em retrospecto, nossa, retrospecto aqui eu forcei na palavra, né? Mas, tipo assim, olhando agora, é divertido ver como é que o jogo era um pouco diferente, né, no motor anterior. Nossa, eu tenho ódio desse mosquito.
Apesar dos novos avanços, um pouco depois do início da campanha, Rohan decidiu sair da Team Cherry para focar em seus projetos pessoais, mas isso não derrubou Ari e William. E no dia 20 de novembro, a Team Cherry colocou o jogo na Greenlight da Steam. Antigamente, para o seu jogo entrar na loja da Steam, você tinha que fazer uma página no Greenlight com trailer, imagem e descrição do jogo. A comunidade olhava e votava nos jogos que achava interessante. Se seu jogo recebesse votos suficientes, a Valve aprovava e o jogo ia para a loja da Steam. A Team Cherry se isso fosse verdade hoje ainda. Torcia diariamente pro seu jogo ser aprovado. Enquanto isso, novos trailers surgiram. Em 1º de dezembro de 2014, alguns dias após o início da vaquinha, saiu o trailer mostrando o Ferrão dos Sonhos. E olha que loucura, o Knight literalmente entrava na cabeça dos NPCs pra explorar novas áreas. A ideia é que o Knight, com o Ferrão dos Sonhos, poderia ver a mente dos personagens desse mundo. Dias depois, um novo trailer com mais gameplay foi lançado. Dessa vez era Ari e Acho que ia ficar excessivamente imersivo, William jogando e mostrando um pouco mais da gameplay. Até mesmo o chefe Mãe Mosca. É interessante ver que desde o início, a história através do cenário já era contada e planejada em Hollow Knight. Aqui no fundo, por exemplo, dava pra ver o rei e a rainha de Hollow Nest. Após alguns dias e esses vários trailers, a notícia chegou. Hollow Knight foi aprovado no Greenlight e o jogo agora também será lançado na Steam. E caso a vaquinha desse certo, os apoiadores inclusive poderiam escolher receber o jogo pela Steam. Um progresso incrível pro time. A campanha do Kickstarter, isso é, a vaquinha, tinha duração de 30 dias. Como ela iniciou no dia 18 de novembro, os dias começavam a chegar cada vez mais rápido e eles ainda não tinham atingido a meta de 35 mil dólares. No dia 8 de dezembro, faltando 10 dias pra acabar a vaquinha, mais um trailer foi lançado. Dessa vez mostrando como funcionava o combate contra chefes no jogo. E o chefe escolhido pra ser mostrado foi o Brooding Mawlek. É curioso de ver porque até os próprios devs tinham dificuldades. Sem falar que nesse momento do jogo, você só tinha 3 vidas. Se perdesse as 3, recomeçava a aventura do início. Pra vender ainda mais a ideia do jogo, 3 dias depois desse trailer, a Team Cherry lançou... Começava do início, com 3 vidas. Mais um trailer. Só nem ferrando. Sabia que Undertale é pra 16 anos na Steam, que isso? E dessa vez mostrando algumas áreas diferentes, novos personagens, inimigos e até uma loja. O objetivo era mostrar algumas áreas diferentes, novos personagens, inimigos. Foi mostrado também, mas foi cortado no jogo final. Até uma loja. O objetivo era mostrar ao público o quão estranho e maravilhoso é esse mundo. Dá até pra ver uma área que, infelizmente, não foi pro jogo final. Depois de tantos trailers de exposição, faltando 3 dias pra vaquinha acabar, a Team Cherry finalmente conseguiu alcançar a meta. E Hollow Knight recebeu 35 mil dólares através de apoiadores que acreditaram no jogo. Eles comemoraram a vitória e fizeram um post dizendo o quão felizes estavam. E que, graças aos apoiadores, o jogo estaria disponível no próximo ano, em 2015. Contudo, como ainda faltavam alguns dias pro fim da campanha, eles colocaram metas adicionais. Se chegassem em 39 mil dólares, eles fariam uma nova área com 2 novos chefes chamada White Palace. Com 44 mil dólares, eles colocariam mais 4 missões e mais 2 chefes. Com 50 mil dólares, eles portariam o jogo pro Nintendo Wii U. Esse era um sonho do Ari e do William, né? Porque os dois eram super fãs da Nintendo. Com 56 mil dólares, o jogo teria um segundo personagem jogável, com suas próprias habilidades e missões. Olha só... Com 62 mil dólares, eles fariam o Coliseu dos Touros, uma área com desafios, mais chefões e inimigos. Com 68 mil, um terceiro personagem jogável. Com 75 mil, um porte pro PS Vita. E com 85 mil, eles fariam o Abismo, uma área gigante com 4 chefes destinada apenas para os jogadores mais hardcores. Cara, era meta pra caramba, hein? Os 3 dias finais de campanha parece que todas essas metas foram batidas, porque eles não deixaram de fazer. Passaram. E Hollow Knight foi um sucesso no Kickstarter, atingindo 57.138 dólares, com 2.158 apoiadores. E apesar de não terem atingido algumas das metas estendidas, o porte pro Wii U e o segundo personagem jogável estavam garantidos. Talvez.
O não sucesso foi da vaquinha, bem, eles compraram um garoto. novo escritório e foram para o sul de Adelaide, na Austrália. Além disso, eles contrataram David Casey para Adelaide? ajudá-los na programação e Chris Larkin, que já havia trabalhado antigamente com Ari para fazer os efeitos sonoros e a trilha do jogo. Outra mudança grande foi o motor do jogo. Com a ajuda de David, eles saíram do Stencil e finalmente migraram para Unity, para terem mais flexibilidade e suporte Unity, né? Vamos admitir que Unity é muito mais fácil de a trabalhar. mais ports. Um plugin da Unity também fez Não é total fácil, diferença na mas é produção. melhor. O Playmaker. Foi através dessa ferramenta que eles fizeram a inteligência artificial dos inimigos, o que ajudou demais o William a testar os comportamentos sem ficar perturbando o David toda hora pedindo pra ele mexer no código. O interessante de olhar pra essa campanha é que eles sugeriram que o terceiro personagem jogável poderia ser o Zot. Já pensou que loucura? Além disso, eles Que mostraram horrível. uma área chamada Floresta de Ossos, que foi cortada do jogo final também. Outra coisa cortada do jogo final foi apresentada no dia 22 de dezembro, um chefão chamado White Knight. Começando o ano de 2015, focados no trabalho, a Team Cherry tinha um plano de lançar o jogo em junho. O objetivo inicial da Team Cherry era arrecadar os 35 mil dólares, mas agora com quase 60 mil, o escopo do jogo aumentou e muito. E, com isso, a decisão de adiar o lançamento foi tomada. Em 23 de julho de 2015, a Team Lá Cherry vai mais alguém adiar. levou pela primeira vez o Hollow Knight para eventos. Essa foi a primeira oportunidade deles assistirem o público testando o seu jogo ao vivo. A ideia inicial de que o jogo durasse no máximo umas 2 ou 3 horas foi totalmente embora. Com o Kickstarter ajudando demais o projeto, Hollow Knight mudou drasticamente. E uma das grandes mudanças foi a troca de motor. No dia 24 de julho, eles lançaram a gameplay da área da borda do reino. E, dessa vez, o jogo já estava rodando totalmente na Unity. Através dessas comparações aí, ó, dá pra ver claramente a evolução gráfica do jogo, bem mais principalmente fácil. no que diz respeito ao efeito de profundidade. Com a Unity, eles conseguiam Sim. fazer um cenário bem mais detalhado e com um efeito melhor de câmera, o que passa a imersão absurda desse insetinho estar num mundo subterrâneo tão vasto. A iluminação do jogo também ficou melhor, com um destaque maior por onde o cavaleiro passa. Nesse novo trailer, podemos ver também que agora o cavaleiro inicia com 4 máscaras, mas a maior mudança foi a adição da mecânica de cura. Ao acertar inimigos, agora o cavaleiro carrega esse recipiente que, à medida que o enche, ele pode usar para se curar. Durante uma entrevista, Melhor, perguntaram né? aos desenvolvedores o que aconteceria se o Knight morresse. William respondeu Mano do céu, você imagina isso daí sem conseguir curar. Pelo que era amor uma de Deus. surpresa, mas em outra entrevista ele revelou que respondeu isso porque ele não sabia o que falar. Afinal, nem ele e nem o Ari tinham pensado nisso. E foi através dessa entrevista, dessa pergunta, em que eles surgiram com a ideia da sombra do cavaleiro, o que deu até mais sentido pra cura. Afinal, se você morre em Hollow Knight, você deixa pra trás uma sombra, e ao enfrentá-la e vencer, você recupera o seu dinheiro, mas se perder, você perde tudo definitivamente. E assim foi feita a mecânica aí da morte, né? Uma coisa que saiu do nada. A Team Cherry, ela ficava de olho nesses feedbacks, e agora com uma nada. liberdade maior, o jogo se O que ele faz no pós-vida? Ele... mostrava cada vez mais aprimorado a cada atualização. Vários meses depois, em novembro de 2015, eles lançaram mais um trailer. Caramba, Hollow Knight teve um montão de trailer, né? Dessa vez com foco na variedade de inimigos. Esse trailer acabou sendo importante demais porque ele deixa bem mais claro como o combate funciona. Mostra diversas áreas diferentes, uma variedade absurda de inimigos, chefes e interações com cenários, até mesmo mostrando algumas habilidades, golpes novos do Knight. Sem falar que ele mostra o que foi a primeira versão do mapa do jogo. Aqui, ó, o mapa era todo preto, só que bem mais Nossa. Não muda muita coisa, não. Aqui tá o lado das larvinhas, bonitinho, bacana e tal. detalhado. Além disso, eles mostraram também a loja do jogo, apresentando a mecânica dos amuletos. Uma curiosidade, inclusive, é que Ari e William disseram que os amuletos vieram diretamente do jogo Paper Mario. Em Paper Mario, você coleta medalhas que mudam alguns aspectos do Mario e adicionam algumas habilidades. Basicamente, o que os amuletos fazem em Hollow Knight. O trailer foi extremamente bem recebido e recebeu ainda mais atenção porque, dessa vez, Chris Larkin mostrou o que veio. Ele foi o responsável pela trilha sonora de Hollow Knight e ela, de cara, chamou muita atenção. Sobre a trilha, Chris implementou o uso de leitmotifs nas músicas. Eu explico. Leitmotiv, Esse lance do leitmotifs também é outra coisa que se tornou modinha. eu nem sei se essa é a pronúncia correta. Melodia é o tema musical que se repete para representar um personagem. Lugar ou ideia é tratada como uma trilha sonora pessoal que ajuda a identificar algo na história. Parabéns.
É o nome dado para frases musicais curtas e recorrentes. Essas frases curtas ajudam a contar a história do jogo, criar ambiente e, principalmente, a criar uma memória na sua cabeça. É uma forma subjetiva de amarrar uma narrativa. Ó, pega a música de introdução do jogo, por exemplo. Escuta aí, ó. Esse mesmo tema aparece de forma mais calma e introdutória na cena inicial do jogo. Plim, plim, plim. Ouviu? Para que um leitmotiv funcione bem, o tema precisa ser maleável o suficiente para se encaixar em outros momentos da história, como quando você encontra o chefe Broken Vessel e você escuta a mesma frase de novo, só que de forma diferente. Verdade. Ou até mesmo antes, quando você vê o falso cavaleiro pela primeira vez. A batalha começa e, lá no fundo, você consegue escutar o tema. O uso dessa frase musical é tão bem feito em Hollow Knight que você acaba, naturalmente, entendendo o tema do jogo e reconhecendo ele quando escuta, o que não só ajuda o jogador a acompanhar a aventura nos mais diferentes capítulos, mas que também faz com que o jogador sinta a aventura. Me diz aí, a sensação de ouvir esse tema na luta do Hollow Knight não é incrível? Esse é o poder que Chris Lark trouxe pra Hollow Knight. Ele foi o... Que é esse cortezinho que fica indo pra frente? E tá muito rápido os cortezinhos. Nossa! Que build é essa? Enfrentar o Broken Vessel. Enfrentar o Lost King. Compositor que deu alma ao silêncio. Ele trabalhou por 2 anos na trilha, focou em usar piano e viola como instrumentos principais no jogo. Hollow Knight ficava cada vez mais famoso, e pouco em pouco os números do trailer aumentavam, e a Team Cherry expandia ainda mais o jogo. Obviamente o jogo não saiu em 2015 como planejado, mas por uma boa razão, o time estava trabalhando duro no jogo para que ele se expandisse cada vez mais. E vários meses depois, dessa vez em... Trabalhando dura. 19 de junho de 2016, a Team Cherry decidiu mostrar um pouco mais das diferentes áreas do jogo. Uma reclamação recorrente é que o visual de Hollow Knight, apesar de bonito, parecia mais do mesmo. E esse trailer veio para mostrar ao público que, apesar da direção de arte bastante coesa, Hollow Knight tinha sim cenários que se diferenciavam bastante, como o fundo da luta contra o Broken Vessel ou como a colmeia. Aliás, mostrar a colmeia no trailer foi legal demais, afinal, é possível você zerar o jogo sem nem ao menos descobrir essa grande área. Essa era uma das E ela é difícil pra caramba de chegar. propostas de Ari William. Eles não queriam entregar tudo de bandeja aos jogadores. A exploração é parte fundamental de Hollow Knight. E ó, já que a gente parou pra ver algumas áreas desse trailer, esse é o momento mais interessante pra você conhecer um pouquinho mais do mundo de Hollow Knight. Ou melhor, essa é a hora de conhecermos o reino de Hallownest. Como Hollow Knight não tem uma ordem certa de exploração, eu vou apresentar rapidamente algumas áreas numa ordem aqui, só pra que a gente veja o que foi construído aí no jogo. A cena inicial mostra o cavaleiro retornando à cidade de Hallownest. Ele vê a cidade ao longe e, ao lado de um poste, ele se joga ao chão. King's Pass. Essa é a área introdutória do jogo. Aqui vimos em vários trailers e na demo do jogo. Aqui eles colocaram armadilhas, um pouco de história através dos textos, cenário interagível, paredes quebráveis e alguns poucos Se tirar o barulho do WhatsApp. Toda hora. Toda hora que reloga no WhatsApp. Essa é a passagem para chegar em Hallownest, uma área que há tempos não era explorada. Afinal, para adentrar o reino, o cavaleiro quebra algumas portas e pontes para finalmente chegar primeiro em Dirtmouth, uma cidade que fica acima do reino de Hallownest. Uma curiosidade é que, apesar da história de Hollow Knight ser toda subjetiva, ela está escrita em vários textos do jogo, em falas, em placas e em outros locais. O roteiro inteiro, ou seja, se vira para poder entender
entender a história. O jogo foi Problema feito seu. numa planilha do Google e conta com mais ou menos 20 mil palavras. Em comparação, é quase o mesmo tanto Sério? de texto que tem em Undertale e também em Zelda Ocarina of Time. Dirtmouth. Essa cidade introduz de cara um pouco da história de Hollow Knight. A princípio, quando você chega, a cidade está completamente vazia. Você somente encontra um inseto ancião e dá as boas-vindas Ela está completamente hollow. e explica que a cidade atualmente está silenciosa. Night. Afinal, vários viajantes, tal como o Cavaleiro, foram atraídos para o reino de Hallownest em busca de glórias e riquezas, mas que com o tempo, tal como o reino, todos eles acabaram em ruínas. Eu não vou, ao menos não hoje, tentar te contar e explicar a história riquíssima e detalhada de Hollow Knight, tá? Minha vontade é, obviamente, fazer um vídeo Eu ainda preciso desse momento de assistir com vocês uma história retilínea de Hollow completo e Knight. rico com a história direitinha de Hollow Knight, incluindo Silksong. Mas eu vejo como extremamente interessante e necessário que você reveja ou conheça aí pela primeira vez um pouco do que o Hollow Knight pode oferecer, tá? É por isso que eu vou falar um pouquinho da história, só uma pinceladinha. Algo que Hollow Knight em sua produção acabou acertando demais foi a forma aí, ó, que o jogo se apresenta, que ao invés de uma história óbvia e muito bem contada, ela é quase que totalmente um plano de fundo, tal como em Dark Souls, onde somente um jogador muito atencioso consegue entender realmente o que tá rolando. E digo mais, às vezes nem assim tu consegue entender. Eu mesmo tive que ver e rever várias vezes a história de Hollow Knight pra me familiarizar mais com o que tava rolando aqui. E Dirtmouth, apesar de Não é desolada muito no fácil. início, ela vai enriquecendo à medida que você avança no Quem que é isso aqui? jogo. O que antes tinha somente um NPC, aos poucos vai Oxi. ganhando lojas, estações e até uma trupe que vem visitar a cidade. Mas bem, como o ancião Rapaz. disse, a cidade está desolada e a única forma de adentrar o reino de Hallownest é por um poço. E adentrando esse poço, temos a Encruzilhada Esquecida. Repleta de cavernas e estradas, a encruzilhada é marcada pelo esquecimento. Esse é um local que funcionava para conectar várias áreas de Hallownest, mas que foi afetado pela infecção e que agora virou um abrigo para um monte de inseto que só quer arrumar briga. A música aqui denota o início da exploração, o começo de uma aventura. Ela instiga você a procurar para onde ir, mas deixando claro que, apesar de perdido, o Cavaleiro tem algo a encontrar nesse lugar. Dark Knight Aqui é onde Hollow você enfrenta Souls. seus primeiros inimigos e conhece seus primeiros amigos. E é onde você provavelmente vai enfrentar os primeiros chefes do jogo, seja a Mãe Mosca ou o Falso Cavaleiro. Nas betas e demos, o Sim. cenário de fundo da luta contra a Mãe Mosca mostrava ali, ó, o rei e a rainha de Hallownest. E alguém Mas que, por alguma quebrado. Traição. foram removidos do jogo final, deixando apenas a coroa do rei ali de fundo. E uma das primeiras áreas que essa encruzilhada te leva é o Caminho Verde. Tal como o nome diz, aqui existe uma caverna lindérrima e totalmente verde. Uma vegetação diversa, vales com musgos e lagos de ácido. Isso se reflete inclusive em seus habitantes, que desenvolveram a camuflagem de musgo, fazendo com que eles fiquem em harmonia com o local. É dito que os moradores daqui Sim, adoravam um ser superior, conhecido como Aparentemente, ele é o responsável por toda a vida desse lugar. As Guzmão? construções no Caminho Verde mostram que uma parceria entre os moradores e o rei foi feita. Aqui a música traz um ambiente mais amigável. Apesar de enfrentar inimigos, a sensação aqui é de um lugar que foi próspero e que ainda resiste à desolação de Hallownest. Um sentimento de aventura e também curiosidade. Além da luta contra um dos protetores dessa terra, o Cavaleiro encontra também uma moscona que aparentemente estava perturbando um outro ser como você, só que bem mais velho. Esse é o Zótio, que em uma outra linha do tempo seria também um personagem jogável. Mas o que chama atenção mesmo nessa área é o Nudge. primeiro encontro inesquecível com Hornet, uma luta contra chefe bem mais elaborada, um tema lindo e um cenário que mostra que ela não tá de brincadeira. Ainda com bastante mistério envolvido, após derrotá-la, ela sai vazada e você consegue acesso ao Dash. Meu Deus, eu amo dar Dash nesse jogo. Mas a encruzilhada, claro, É um recurso mais valorizado. também né? leva a outros Uhum. destinos. Um deles, os ermos fúngicos. Dessa vez o local está cheio de cogumelos, vagalumes e um ar nocivo. Aqui ao lado dos não cogumelos que, é tomados pela tão infecção, agradável, não. são totalmente hostis com qualquer um que se atreva a explorar esse local. Lagos que também são ácidos, plantas que soltam bombas e a sensação de infecção tomam de conta. Mas talvez pelo rosto fofinho dos cogumelos ou pela forma que se movimentam, você percebe que essa não é a natureza normal desse lugar. E o ambiente te faz sentir isso. Você sabe que precisa
Principalmente essas coisinhas, essas bolinhas aqui. Não dá vontade de matar. enfrentá-los, mas não é exatamente o que gostaria de fazer. Inimigos engraçadinhos e alguns NPCs podem ser encontrados por aqui, além de um segundo reencontro bem rápido com Hornet. Mas o que chama atenção aqui mesmo é a transição natural desses cogumelos desolados para uma vila de louva-a-Deus. A princípio, esses inimigos se mostram bem mais inteligentes e mal intencionados, inimigos formidáveis que lutam de forma bem mais habilidosa que qualquer outro que você enfrentou até agora. Através do cenário, você percebe que eles se alocaram aqui e construíram sua vila. E, além de você adquirir a garra de louva-a-Deus que te permite segurar em paredes, é aqui onde tem uma das lutas mais memoráveis de todo o jogo, a luta contra os Lordes Mantis, que comandam essa vila. Ao derrotá-las, sua força é reconhecida e você passa a ganhar o respeito dos louva-a-Deus, o que te permite acessar uma nova área e transitar pelos ermos fúngicos sem ser incomodado por elas. Mas antes de explorar essa nova área que foi liberada, esse negócio de ganhar o respeito dos carinhas foi muito talvez legal. seja bom dar alguns passos para trás. E agora, com as novas habilidades, adentrar pela primeira vez o que foi um dia o coração do reino de Hallownest, a Cidade das Lágrimas. E novamente, seguindo o nome do local, o que mais marca na mente aqui é ver uma cidade coberta por lágrimas, ou melhor, pela chuva. Para que isso não fique muito confuso, o acesso a essa cidade se dá por vários locais, mas um deles é pelo Lago Azul, que fica diretamente acima da Cidade das Lágrimas. Então entende-se que as lágrimas, na verdade, são os vazamentos desse lago. Afinal, a cidade foi construída logo abaixo dele. À primeira vista, a cidade tem cara de cidade mesmo, com salas cheias de ornamentos valiosos, quadros, cortinas e um aspecto que denota riqueza. Mas ao avançar, você percebe que a cidade, na verdade, é dividida entre riqueza e pobreza. Do outro lado, a situação é tão diferente que você consegue até ver um pouco dos fungos aqui, ó, se fazendo presente novamente, mostrando que esse lado da cidade chega a ser podre. E olha, não sei se sou só eu, mas a trilha desse local, tal como a cidade, me faz descer lágrimas. É perceptível que esse local sofreu com a infecção. E ao centro de tudo, uma estátua. Piltoverizar tudo de novo, gente. A figura que dá nome ao Ou seja, São Paulo. O jogo, um memorial ao Hollow Knight. Ai, à segura. primeira vista, tudo isso é misterioso demais. E é normal. Não foi eu que disse, gente. Seja, né? Esse é o grande tema que os desenvolvedores buscaram incentivar: a exploração e a descoberta. E tirando um pouco da graça, né? Eu explico aqui rapidinho de forma bem breve. A forma que o rei de Hallownest encontrou para lidar com a infecção foi selar a origem dela no Hollow Knight. E como, a princípio, essa ideia foi bem sucedida, ele decidiu colocar essa homenagem ao responsável pela cura da infecção aqui, na Praça da Fonte, no coração do reino. Em questão de Ele basicamente selou o filho dele no porão e falou: é isso, filhão, tô orgulhoso. jogabilidade, aqui você enfrenta inimigos que representam tanto a parte rica quanto a parte pobre da cidade. Mas Ele enfrentei aquela o Venom. ponto maior aqui é a exploração, com várias sub-áreas e personagens para conhecer, como o ferreiro, que pode melhorar sua arma. O desafio aqui é explorar e encontrar os segredos, como quando você encontra pela primeira vez o cocô do Mestre das Almas, um chefe complicado, mas que recompensa com a nova habilidade. Nossa, eu sofri com esse aí, viu? Mas ok, enxugando as lágrimas e saindo dessa coloração azul, bora ver algo mais rosa, o Pico de Cristal. Essa é outra área que pode ser acessada através da Encruzilhada Esquecida, um local que a princípio Eu queria ter salvado essa criaturinha. afasta qualquer curioso, mas com as ferramentas certas, ele se abre e revela uma mineração linda de cristais rosas. Era daqui de onde muitas riquezas de Hallownest saíam. Os insetos dessa área naturalmente conseguiam extrair os cristais que os forneciam para o reino, mas quando a infecção tomou de conta, vários deles morreram e, de uma forma sinistra, suas carapaças foram revividas com um único propósito de continuarem minerando sem parar. A música aqui tem uma percussão de leve ao fundo, talvez para enfatizar as batidas dos minérios, mas também é como se fosse você passando pelo local e enxergando a situação, um monte de inseto maluco trabalhando sem propósito. Aqui a dificuldade se apresenta em plataformas, lasers e inimigos que possuem uma casca dura de quebrar. Pra mim, o ponto alto dessa área foi o desafio de plataforma que se encontra no final, mas mais do que isso, foi encontrar pela primeira vez tão absurdo essa assim. estátua de um inseto gigante. Ao menos pra mim, encontrar uma estátua assim que guarda uma nova habilidade me lembrou demais as estátuas Chozo de Super Metroid. E agora com a habilidade de dar um longo dash, mais áreas podem finalmente ser acessadas. E uma delas é uma pequena área que fica logo abaixo da Cidade das Lágrimas, a Hidrovia Real. Um local feito para transportar A os Hidrovia Real é um lugar ok, mas tem muito som lá que é bem resíduos da bizarro. cidade. Só que com a constante chuva, a hidrovia inteira é lavada e acaba por juntar lixo e dejetos nas partes mais baixas de Hallownest. E claro que até mesmo esse local sujo também
Que nem na natureza, os animais se adaptam de acordo com o ambiente. Sim, por exemplo, animais com muito pelos em áreas bem frias para aquecimento. Tem seus habitantes. E dependendo de onde você pisa, pode acabar encontrando um dos chefes mais carismáticos desse jogo, o defensor do cocô, Hammer Dungeon! Hollow Knight. Ele imitou certinho. O defensor da bosta. Esconde segredos, lutas e desafios, até no local mais sujo. O lugar é legal, mas os bonecos lá dentro são agonizantes. Falando em local escondido, lembra daquela área lá que os Lords Mantis protegiam? Não. Essa é Deep Nest, ou melhor... Ah! A única reação razoável para este lugar é... Esse é o Ninho Profundo. É aqui o local talvez mais amedrontador de todo o reino de Hollow Nest. Antigamente, o local era povoado por dois grupos de aracnídeos, a tribo das aranhas e as tecelãs, uma tribo que veio de fora de Hollow Nest e que estabeleceu sua própria história e cultura aqui. Bando de filha da... Em resumo, esse local aí, ó, era governado por Hera e um outro ser conhecido. Eles jamais aceitaram qualquer negociação com o rei e se fecharam pro reino. E além disso, esse local também vivia em constante guerra contra os Lords Mantis. Mas após a morte desse ser, que também comandava o ninho ao lado de Hera, eu só não odeio por completo pelo defensor da bosta. Esse local ficou ainda mais desolado. Sem saída, ela fez um acordo com o rei. Os dois se uniriam e teriam um filho. E somente assim ela ajudaria o rei a enfrentar a infestação. E foi dessa união... O cara basicamente falou, olha, eu te ajudo se você der pra mim. Ela falou, tá valendo. Do rei com a Hera que surgiu Hornet. Legal, né? Talvez a gente saiba mais sobre a história dela e de Hornet e Silksong. A atmosfera desse local é terrível, os inimigos amedrontadores. Tem que tomar muito cuidado por onde anda, pra você não acabar trombando com algo que se finge de outra pessoa. Nossa, eu tomei um susto quando eu vi esse chefe pela primeira vez. E olha, esses aí são apenas alguns dos vários locais que aguardam ser explorados e descobertos em Hollow Knight. Fica difícil falar de todos sem spoiler muito o jogo e acabar com a graça. Mas isso aqui que eu falei é só pra ilustrar melhor o quanto o jogo cresceu desde a sua concepção inicial. Não, o jogo é gigante, mano. O jogo é gigantesco mesmo. E um pouco depois do trailer das áreas, a Team Cherry anunciou um novo membro na equipe, Matthew Griffin. Ele foi o responsável pela parte de marketing de Hollow Knight. Ele foi atrás de publicidade, de fazer merchandising, de arrumar entrevistas, de tudo quanto era forma de fazer o jogo chegar nas pessoas. E olha que interessante, ao lado do escritório que estavam trabalhando em Hollow Knight, tinha um outro escritório que era comandado por Makoto Koji. Ao longo do desenvolvimento, a Team Cherry e ela fizeram amizades. E adivinha só, é ela quem dá a voz a 90% das vozes femininas de Hollow Knight, sendo a principal voz a da Hornet. Apesar disso, ela não faz parte da Team Cherry. Na verdade, ela tem seu próprio estúdio de dublagem chamado Paper Rabbits, mas o que eu acho bem legal é ver que esses dois escritórios aí, ó, fizeram amizade e ela foi lá ajudar os caras, véio. Muito da hora. Agora, um outro cara que ajudou e muito e veio pra fazer parte da Team Cherry foi o talentosíssimo Jack Vine, o programador que ajudou a desenvolver sistemas, otimizou várias áreas e trouxe recursos que melhoraram o produto final. E por falar em produto final, claramente Hollow Knight passou por mais alguns adiamentos, mas era chegada a hora. E no dia 10 de fevereiro, a Team Cherry publicou o trailer de lançamento, dessa vez mostrando ainda mais, inclusive uma parte gigante do mapa, as áreas, o combate, as habilidades, os amuletos, até mesmo algumas áreas secretas, sem falar dos animais. Nossa senhora, PTSD só de ver. 140 inimigos, mais de 30 chefes e mostrando que a jogabilidade estava fluida, responsiva, com um ótimo desafio e claro, tudo isso com uma ótima animação 2D feita à mão. Eu acho engraçado que o momento do trailer é simplesmente relax. E, ao fim do vídeo, a data, 24 de fevereiro. Para comemorar, a voz da Hornet, Makoto Koji, fez até esse bolo. A espera estava quase no fim. O Gibson, a menina é uma fofa, cara. Era bastante ativo no fórum NeoGAF, falando sempre do inseto e mostrando a empolgação dele, o quão perto estavam de lançar o jogo. E no dia 24 de fevereiro, finalmente Hollow Knight foi lançado. Mas, pra te falar a verdade, o sucesso dele foi um tanto quanto silencioso. O jogo estava pronto, mas o mundo estava muito ocupado com Horizon Zero Dawn, Zelda Breath of the Wild, Nier Automata e até mesmo Cuphead, que também saíram em 2017. Será que o inseto teria algum espaço? Aí ele competiu com grandes, né, gente? Não tinha como.
Apesar de vários títulos incríveis terem saído em Aí ficou 2017, em difícil. 27 de março, Hollow Knight conquistou 65 mil cópias vendidas. Tal como no jogo, o inseto ainda estava escondido, aos poucos explorando o mundo rico e vasto dos jogos. Em 11 de abril, o port para Mac e Linux foi lançado, permitindo o inseto alcançar mais plataformas. A recepção inicial do público ainda era mista. Se via comentando nas comunidades que o Hollow Knight era difícil, que o ritmo do jogo era lento e a maior reclamação, o mapa. A escolha de ter um mapa que você precisa comprar e além disso equipar uma bússola para te guiar acabou afastando um monte de gente que não tinha paciência para explorar. A intenção da Ou seja, basicamente, mano, muito trampo. Team Cherry Tá era louco. justamente fazer o jogador se perder, mas também ser recompensado por ir atrás de segredos. Uma comparação com Dark Souls foi bastante comentada na época. Afinal, você morrer em Hollow Knight, né, você perde todo o seu dinheiro. Constantemente comparações eram feitas e uma delas, pra mim, foi a mais divertida de ler. Olha só, quando Hollow Knight saiu, rolou uma discussão entre um usuário chamado Thomas e Ari Gibson, o co-criador de Hollow Knight. Thomas disse: Olha, eu tô até curtindo a base do jogo, mas o ritmo é terrível. Eu levei 5 horas pra pegar somente o dash. Além disso, eu sinto que os 5 horas pra pegar o dash inimigos também? são bem repetitivos. As áreas, no geral, são bem parecidas e extremamente longas. Comparado com Ori, Super Metroid e Castlevania, aqui você demora demais pra pegar habilidades. O Thomas começou a descascar Hollow Knight, mas aí é que vem a coisa interessante. O Thomas é o desenvolvedor principal de Ori and the Blind Forest. Então ele meio que iniciou uma treta entre Metroidvanias. Ele comenta sobre como em Ori eles enxugaram o jogo pra ter áreas mais interessantes e excluíram as gorduras. Beleza, bacana que teu jogo ficou legal, mas aí você vai na página do jogo e fala: o meu ficou melhor que o seu, tá bom? O meu ficou melhor. Melhorar. Nada a ver. Do jogo. Constantemente o cara ficou comparando Hollow Knight com Ori. Chegou a reclamar do sistema de pulo do jogo. Enquanto ele tecia esses comentários, alguns usuários começaram a responder dizendo que Hollow Knight era gostoso de jogar e que, por vezes, até mais memorável que Ori. Essa conversa aí se estendeu pra caramba até o momento em que Ari apareceu e respondeu. O objetivo do jogo é justamente você se perder, é explorar esse mundo gigante. 60% do conteúdo do jogo é opcional. Dá pra terminá-lo em 5 a 6 horas, derrotando apenas 5 chefes obrigatórios. O ritmo mais lento é justamente para enriquecer ainda mais os detalhes que o jogo esconde. E o Ari encerra seu comentário dizendo que ele tava doido para jogar Ori, mas que ainda não tinha feito porque ele tava trabalhando em Hollow Knight. E ó, se você quiser ler essa conversa inteira, que ela é muito engraçada, Eu não quero. eu vou deixar o link dela aí, o texto Eu não quero. traduzido em algum lugar, porque eu sinceramente achei muito engraçado ver uma mini rinha de desenvolvedores. Contudo, né, voltando, É, realmente, é uma pena que ele não quis ver. a visão da Mas- Team Cherry era certeira. Eles apostaram alto num jogo menos amigável para justamente criarem memórias em quem se permitia experimentar o jogo. Mano, Ori the Blind Forest deve ser legal, beleza, mas o cara não precisa meter uma dessa. O meu jogo é melhor, hein? Melhor, hein? Nada a ver. Não, pô. Dá pra jogar os dois, mano. Apesar do lançamento, o trabalho não parou e meses depois, no dia 7 de junho, eles anunciaram a primeira DLC gratuita, a Hidden Dreams. Uma nova área foi adicionada, novos inimigos, a habilidade de criar um ponto de teletransporte e mais 2 chefes. Um pouquinho mais de conteúdo para um jogo já enorme entregue de forma gratuita. Ah, e vale lembrar, tá? Hollow Knight, sendo o jogo sensacional que ele é, lançou aqui no Brasil na Steam por R$28 e o 28 conto. O menor preço foi menor preço histórico 11. dele foi R$11. Tu bota fé? No mês seguinte, a Team Cherry anunciou uma DLC em comemoração ao Halloween. A Trupe do Green. O anúncio já foi instigante pra caramba, mostrando que o jogo receberia Interessante. novos inimigos, novos itens, uma nova área, novos amuletos, novos NPCs e uma nova missão grande. Mas eu acho que o que ninguém esperava é que essa DLC traria também uma das lutas mais difíceis e lendárias e inesquecíveis Tá desse cacete. jogo. A luta contra o Nightmare King Green. Só quem já passou o sufoco de lutar contra esse chefe sabe o quão infernal é a batalha. A DLC foi lançada no dia 26 de 2017, logo antes do Halloween, e foi um Deus, sucesso pai, tá absoluto. amarrado. E apesar de Hollow Knight ter começado a vender bem, a primeira notícia ruim apareceu. Na vaquinha online, uma das promessas era fazerem um port para Wii U, lembram? Mas convenhamos, Sim. no fim de 2017, a maioria dos Wii Us por aí já estavam pegando poeira. Então a Team Cherry decidiu cancelar esse port. Claro, ela foi muito criticada, né?
Afinal, as pessoas deram dinheiro pra isso. E bom, o ano de 2017 encerrou bem pro jogo, só que ainda não tinha acabado. Logo no início de 2018, no dia 31 de janeiro, foi anunciada a terceira e última DLC de Hollow Knight, a Godmaster. O trailer mostrava pouco, mas na descrição o anúncio era de uma nova missão, novas lutas contra chefes, novas músicas, novos amuletos e um novo mundo de jogo. É engraçado porque um dos comentários chega a dizer: sério, esse jogo custar só $15 é até um crime, um preço tão baixo. E novamente a Team Cherry voltou pra toca e Temos um ponto aí, ele é muito barato pra não ser. mencionou mais nada. Passaram alguns meses e em abril de 2018... Não, ainda não foi a DLC. Na verdade, eles atualizaram o jogo do nada. O Lifeblood Update foi uma atualização gigante que trouxe um monte de adição pro jogo. O chefe da abelha, marcador de mapa e várias outras melhorias. O público de Hollow Knight sempre era agradado do nada com mais e mais coisas boas no jogo. E sabe outra coisa que veio do nada Os e caras não paravam de produzir dentro deixou do geral jogo, feliz? O anúncio repentino. E de graça, velho. Hollow Knight será lançado pro Nintendo Switch. Isso aí, ó, explicava o cancelamento do port de Wii U. Agora que geral tava caminhando pro Switch, fazia mais sentido mandar o jogo pra nova plataforma da Nintendo. A Jump Shark Studios foi a responsável por ajudar a reescrever o jogo pro portátil. E olha só que show, o jogo já viria com as DLCs, as melhorias, e além de tudo, a última DLC também seria gratuita pra geral. 2 semanas depois do lançamento, e o jogo já Cara, eles fizeram tudo de graça, velho. tinha vendido 250 mil cópias somente. Enquanto isso, nós estamos em Little Nightmares lá, onde o novo capítulo você tem que desbloquear com R$70. Vou parar de zoar o sotaque daqui, tá, gente? Eu prometo. Em algum no momento. Switch. Em 2018, Hollow Knight alcançou a marca de Você quer continuar a história? Desbloqueia. Hahahais. Você gostou da primeira história de Mortal Kombat 1? Eu estou lançando a DLC pelo mesmo preço do jogo, com metade do conteúdo. Compre. Não tenho nada contra. Tenho até amigos que compraram. Porém, 1,5 milhões de cópias vendidas. E ainda em 2018, o jogo também foi portado para Xbox e PlayStation. E ó, de curiosidade, agora em agosto de 2025, Hollow Knight vai bater a meta de mais de 15 milhões de cópias vendidas. Caracas. E bom, em 23 de agosto, esse jogo merece lá em bastante, 2018, velho. chegou a Foi DLC muito bem final. E feito. foi ali, ó, onde geral ficou louco, maluco. Jack Vine foi o responsável por esse pacote. E olha, se o pessoal que gostava de Hollow Knight já tava feliz, aqui então foi o ápice. 3 novas áreas, vários itens, 2 NPCs, um monte de item aleatório, 7 novos chefes e o melhor, o Hall dos Deuses e os Panteões. Ó, pra quem nunca jogou, o Hall dos Deuses é um local onde você pode lutar novamente contra todos os chefes do jogo e ainda se colocar alguns desafios, como derrotá-los sem tomar dano ou tomando o dobro de dano. Agora os Panteões, galera, isso aqui foi um absurdo. Hollow Knight, nessa sua versão final, tinha 42 chefões. E os Panteões, divididos em 5, era onde você podia enfrentar um chefe após o outro e avançar pro próximo Panteão. Mas o último Panteão é o mais louco. É o guerreiro contra todos os chefes do jogo, um após o outro, pra no final você ver 2 chefes secretos que só aparecem nesse modo e o final True End Plus e Knuckles Ending. Jogão. Ponto. Tudo que o pessoal pedia foi adicionado no jogo. Jamais farei. Conteúdo Mas absurdo, lindo. Que legal. novo modo, item, tudo, um sucesso. É aquela galera que apoiou o projeto. Que Ele rastejou? novo modo, item, tudo, Ah lá. um sucesso. É aquela galera Poxa, que apoiou o projeto. O que rolou com eles? Vários permaneceram no anonimato, mas alguns a gente sabe o que rolou. Um dos níveis de apoio lá do Kickstarter era o de $150. Ao doar esse valor, você poderia fazer o design de um fantasma que ficaria numa área do jogo. Essa é a Glade of Hope, uma área feita inteiramente para aqueles que apoiaram o jogo com $150. Sim. Cada apoiador fez um design de um inseto fantasma, uma frase e foi adicionado no jogo. É divertido demais Isso foi encontrar muito essa área, bonito, mas eu mano. confesso que é um pouco estranho se você não souber desse lance aí dos apoiadores da vaquinha. Afinal, é um monte de personagem diferente falando um monte de coisa. E bom, não parou por aí. O próximo nível de apoio, por $200, permitiu ao apoiador criar um espírito guerreiro para o jogo. Um chefe. Um dos grandes temas de Hollow Knight é o Reino dos Sonhos. E, ao entrar na mente de alguns insetos, você entra no Reino dos Sonhos. E vários desses chefes ficavam horrendos assim. De exemplos, temos o chefe No Eyes. A apoiadora foi Lisa Kretschmar. E aqui tem um fato interessante, olha só. Ela fez um design amedrontador e uma história terrível pra esse espírito. Se liga. Originalmente, essa guerreira estava fora de batalha quando a infecção tomou
conta de Hallownest. Assim que ela voltou pro reino, tudo estava em desordem, mas ela não iria deixar seus filhos para trás. Então ela decidiu adentrar o reino para buscá-los. Contudo, eles já estavam todos infectados e atacaram ela em bando. Ela, sem acreditar e sem forças para lutar contra seus próprios filhos, arrancou os próprios olhos e morreu enquanto cantava uma canção de ninar para eles. Lisa, o que você fez? A Team Cherry achou essa história muito sinistra e claro que eles deram uma amenizada, né? Mas ainda assim, a luta dela é uma das mais sinistras e possui um tema único no jogo. É Além dela, verdade. teve o Gorb pelo apoiador Aladar, que inclusive Nossa fez esse design aí, ó, Senhora. incrível. O Elderhur por Donald Lynch, Incrível. Galen por Zachary, o Cheiro por Constant Fun e olha que legal, a mãe de William Pellen, a Zara Pellen, teve seu próprio boss do jogo, o Marmu, mas diferente do Marmu que é fofinho, engraçadinho, o arrombado, você vai me desculpar o termo chulo, beleza? Foi mal aí? Mas o Samuel Dixon, apoiador, foi o infeliz que projetou o Markov. Só quem viveu sabe. Uma curiosidade é que a voz do Markov é feita por Matthew Leff, o cara que cuidou do marketing do jogo. E além desses espíritos guerreiros, teve um outro nível de apoio, dessa vez por $400, que permitia a pessoa Criar um cara no jogo. personagem pro jogo. E foi assim que nasceram várias criaturas que encontramos na aventura. O Cloth foi o primeiro NPC anunciado, Noah foi o designer, Luke, um mercador, Ah, que veio do apoio bonitinho. de Emily Dolan. A Eternal Emilitia, a gatinha que fica de boinha aqui na Cidade das Lágrimas, foi Eu tomei um susto com essa mulher. feita por Gavin Douglas. E olha só, a Grey Morner foi feita por um cara chamado Shinzao, League of Legends. E pra quem já jogou, Bem- sabe que ela tem uma missão bem difícil no jogo. E por último, um NPC Horrorosa. super Detestável. carismático é o Tisso, que vem do nome do seu apoiador, Tisso Spencer. O último apoiador que se sabe o nome e o que ele fez foi o Dmitry Shcherbakov, sei lá. Ele apoiou com $600 e como recompensa ele fez um chefão pro jogo. E o chefão que ele fez foi o God Temer, o único chefe de apoiador que não é um espírito. Esse aí pra tu enfrentar, ó, só se você mandar bem no Coliseu. Cada fantasma, cada personagem, todos têm um nome, uma história, um sonho. Eles não são somente chefes e NPCs, são parte de uma comunidade que ajudou a construir um reino. E, enfim, com isso chegamos em 25 de setembro, onde Hollow Knight recebeu a Void Heart Edition, a edição completíssima do jogo com todas as melhorias e DLCs, uma atualização também que balanceou Com algumas tudo. coisas no jogo e cravou a versão definitiva de um indie que foi só crescendo ao longo dos anos, um jogo que cresceu bastante, mas que ainda estava devendo uma coisa. Como eu mostrei lá atrás, uma das promessas da Team Cherry foi, quando eles arrecadassem $56 mil, um segundo personagem jogável. E essa personagem era pra ser a Hornet. No dia 13 de dezembro de 2018, inclusive, eles apresentaram esse cara aí, ó, que seria um chefe que enfrentaria a Hornet. Obviamente, nada disso chegou no jogo final. E eles explicaram, a Hornet, com suas novas missões e interações, tornou Hollow Knight tão maior que eles decidiram por, ao invés de adicioná-la, fazer um jogo inteiro só dela. E é agora onde você vai entender por que Silksong é tão esperado. Foi no dia 14 de fevereiro de 2019 que eles revelaram a notícia e postaram um trailer de Hollow Knight Silksong. Nossa, era incrível, uma cena nova, a Hornet acordando, várias áreas lindas e diferentes, uma movimentação absurda, 150 novos inimigos, dash pra cá, pra lá, uns bichos diferentes, chefe gigante, umas áreas coloridíssimas, meu Deus, olha essa batalha nas flores, um chefe gigante, novos amiguinhos, novas mecânicas. Esse aí, ó, era o super sonho de quem amou Vocês Hollow Knight, um jogo fucking amam. novo, inteiro, Sério. cheio de novidades e possibilidades. Naquele momento, a expectativa era uma sequência que viria em breve. Afinal, o trailer já mostrava coisa pra caramba em 2019. Você tem ideia que esse aí é o segundo jogo grande da Team Cherry que só agora, depois de 6 anos, vamos poder conhecer. Meu Deus, que sofrimento. Algo que começou num grupo nichado e que, aos poucos, 6 anos é alcançou bem o mundo. Um bastante jogo tempo pra que, esperar por uma fora, sequência, parece mano. pequeno, mas que dentro esconde o mundo inteiro. E é engraçado pensar que são histórias de insetos, ou seja, Hollow Knight provavelmente acontece no quintal da casa de alguém. E aí, com tudo
Tudo isso, os Luta de caras besourinha. ficaram aí, ó, praticamente 6 anos em silêncio. 6 anos onde fãs de Hollow Knight sonhavam com qualquer novidade, qualquer cena nova, qualquer informação. Sabe por que foi muito importante ter um pouquinho da Área de Fogo em Silksong? Porque os fãs sabiam que a Floresta de Ossos, que eu mostrei lá atrás, que era baseada numa área de lava, foi cortada de Hollow Knight. Então o ânimo de ver uma área assim nesse jogo novo foi enorme. Você quer entender por que os 3 segundos de trailer de Silksong na Nintendo Direct foram importantíssimos? É por causa dessa cena aqui, ó. À primeira vista passa despercebido, mas pra aqueles que jogaram Hollow Knight igual maluco, sabem que em nenhum momento do jogo tem declive, ou seja, uma rampa, né, uma área diagonal pra escorregar. Eu sei que parece super bobo, tá? Eu tenho essa consciência, mas Os caras felizes com rampinha. já tinha dito várias vezes em entrevistas que ele evitou colocar esse tipo de terreno no jogo porque isso dificultava a movimentação do personagem. E agora aparece um declive na sequência, olha só. São coisas assim que endoidaram vários fãs. Lembra daquele chefe que eu mostrei lá atrás? O White Knight, aquele que foi cortado do jogo? Pois é, ano passado saiu um mod inteiro feito por fãs que adicionou uma história nova e vários dos chefes que foram cortados, inclusive esse aí, ó. O pessoal tava maluco por Silksong. E claro, muito disso a gente só vai entender depois de jogar essa sequência. E ó, eu espero muito que esse vídeo esteja saindo no dia 3 e que amanhã eu possa entender junto com vocês o resultado desses 6 anos de desenvolvimento. Mas uma coisa pra mim é bem provavelmente clara, entendeu, não se né? apressa a arte. E queria eu poder esquecer como foi jogar Hollow Knight só pra ter essa sensação de novo pela primeira vez. Ah, você teve com Silksong, vai. Então, seguindo esse princípio, eu espero mesmo que você curta esse jogo, se puder, sozinho, numa boa, apreciando cada corredor. Hoje em dia, Eu apreciei bastante, obrigado. Nossa, como eu apreciei. Foi lindo, mas mal posso esperar pra jogar Silksong. Obrigado, Save Manual, pelo seu vídeo. Por favor, não deixem de conferir o vídeo dele, dar a visualização pra ele, dar like, tal que vocês quiserem dar.